Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de história, tá? E nós vamos fazer a correção das atividades, da ficha de atividades lá da página 129. Vamos lá? Na ficha de atividades ficou um textinho pequeno para vocês e vocês precisavam responder com bastante atenção. Então vamos fazer uma leitura. Eu vou ler daqui e vocês leem daí, ok? Leia com bastante atenção o texto a seguir e depois responda as questões. Marina tem 12 anos. Ela acorda todos os dias às 6 da manhã para ir à escola. Sempre tem sono durante as aulas e pouca vontade de fazer as lições. Ao meio-dia, volta para casa e precisa fazer o almoço dos irmãos mais novos. Sua família tem uma papelaria na frente de casa e, depois do almoço, ela ajuda seus pais a atender no balcão. À noite, quando fecham o comércio, Marina volta para casa e ainda precisa lavar a louça, limpar o fogão, passar pano no chão e, 2 vezes por semana, limpar o banheiro e passar roupa. Ela nunca tem tempo para fazer as lições de casa, pois quando a noite chega, está exausta e só pensa em cair na cama para dormir. A letra A fala o seguinte: de acordo com o texto, por que Marina está sempre cansada durante as aulas? Então, para você que respondeu, porque ela trabalha muito, tá? Não precisa ser com as palavras que a prof colocou aqui. Pode ser com as suas palavras, mas que tenha o mesmo entendimento, tá bom? Então, porque ela trabalha muito? Ela cozinha para a família, ela trabalha lá no comércio dos pais, né? Atendendo no balcão. E ela ainda cuida da casa onde eles moram, né? Ela limpa a casa, ela limpa o fogão, ela lava a louça, limpa o banheiro, ainda passa roupa, certo? A atividade da letra B. Quais atividades Marina realiza todos os dias? Então, olha lá. Ela cozinha, né? As atividades dela é cozinhar, lavar louça, limpar o fogão, passar pano no chão e ajudar no comércio da família. Então, essas são as atividades que Marina realiza todos os dias, certo? A letra C. Essas atividades são apropriadas para uma criança de 12 anos? Justifique. Então, olha lá, pessoal. A letra C falava, essas atividades são apropriadas para uma criança de 12 anos? A Pro até grifou 12 anos, né? Justifique. Não, elas não são apropriadas. Por quê? Porque todas as atividades, olha lá, todas essas atividades que ela faz durante o dia, todas elas juntas, elas são pesadas demais, sim, para uma criança, sendo muita responsabilidade, né? Claro que isso não impede da criança ajudar a mamãe, ajudar o papai em casa, a tirar um lixo, a lavar uma louça, mas não ter todas essas responsabilidades juntas somente para ela, tá? Se a criança tem todas essas atividades somente para ela, tá errado, tá? Não é legal. Ela pode sim ajudar a mamãe a fazer algumas atividades que correspondem à idade dela, né? No caso vocês podem sim ajudar a mamãe. Atividades que correspondem à idade de vocês. Olha, cozinhar é uma atividade muito perigosa, que mexe com fogo, que exige muita responsabilidade. Então, é claro que uma criança sozinha não vai conseguir. Então, para Marina, com essa idade ainda é um pouco perigoso, né? Então, não é legal não é apropriado, tá? Sem contar, né, que todas essas atividades que ela desenvolve acabam não deixando espaço para que ela estude, né? Para que ela faça as atividades de casa dela. E a torna uma aluna ruim, né? Que daí ela não consegue estudar em casa
e ela não consegue prestar atenção na aula porque ela vai dormir, porque ela tá muito cansada, né? Então isso não é legal. A letra D fala o seguinte: podemos afirmar que Marina é vítima da exploração do trabalho infantil? Sim, né? Logo, logo a prof já vai trazer um texto falando sobre o trabalho infantil para vocês. Por que que ela é uma vítima? Porque as tarefas que ela faz são pesadas e atrapalham os estudos de Marina. Olha o que eu disse acima um pouquinho. Vocês podem sim ajudar a mamãe no trabalho doméstico da casa, tá? Contanto que não atrapalhem nos estudos de vocês, tá? Tem serviço que é leve que vocês podem estar fazendo para ajudar a mamãe também, tá? Mas isso não deve ser motivo para que você deixe de estudar, tá bom? A atividade de número 2 fala o seguinte, lá na página agora 130, tá, pessoal? Vem a atividade número 2. Em 2010, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tá? São 3 órgãos. Eles lançaram a campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Observe agora o panfleto, né? Então, cartão vermelho ao trabalho infantil, todos juntos contra o trabalho infantil. Na letra A, no futebol, o que significa o cartão vermelho? Significa, olha lá, a expulsão do jogador, tá? Então, o cartão vermelho significa que o juiz pode usar para expulsar um jogador do campo, que o jogo para ele acabou, tá bom? A letra B fala o seguinte: por que a campanha usou a expressão cartão vermelho ao trabalho infantil? O que isso significa? Então, pessoal, olha lá. A ideia foi pegar uma regra do futebol que todos conhecem, né? E aplicar ao trabalho infantil, para dizer que ele deve ser excluído da sociedade, tá bom? Que não deve mais existir, que acabou para o trabalho infantil, tá bom? A letra C. Você acha importante a realização de campanhas como essa? Explique sua resposta. Então, é uma resposta pessoal, né? Eu espero que vocês tenham entendido a importância de campanhas como esta para ajudar a combater o trabalho infantil, dentre outras situações. E na letra D, fala o seguinte: imagine que você seja um publicitário e invente um panfleto contra o trabalho infantil. Faça isso numa folha sulfite e exponha em algum lugar da sua escola. Como nós não estamos na escola, né? Vocês com certeza fizeram, tenho certeza que vocês capricharam na atividade de vocês. Vocês podem estar colando aí no caderninho de história de vocês e no momento, quando a gente voltar, a professora vai estar dando uma olhadinha e expondo para as demais crianças, tá bom? A gente pode fazer um cartaz bem legal e colocar lá na escola para todo mundo ver a arte e o trabalho de vocês. Tá certo? Agora nós vamos lá para nossa apostila, tá bom, pessoal? Nós vamos pegar lá na página 240, vamos lá? Então, como estávamos falando, né, naquela atividade de correção, sobre a exploração do trabalho infantil, e ele é um crime, tá bom, pessoal? A exploração do trabalho infantil, ele é um problema muito sério aqui no nosso Brasil, que apesar da queda acentuada de algumas taxas, de algumas pesquisas, né, nos últimos anos, caiu bastante essa questão do trabalho infantil nesses últimos anos, ainda há muita criança que deixa de lado os seus sonhos, as suas brincadeiras, os seus estudos para poder trabalhar. E isso é real. O trabalho infantil, o que é o trabalho infantil? É qualquer forma de trabalho que seja realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida para trabalhar, tá? De acordo com as leis do Brasil, o trabalho infantil, ele é ilegal até os 16 anos. Então, até os 16 anos, o direito da criança
visado para que a criança estude, brinque, aprenda, né, várias coisas, né, para o seu bem, para o seu próprio bem. Então vamos lá no nosso textinho aqui na nossa apostila. Atualmente, no Brasil e em muitos outros países, o trabalho infantil é crime, tá? Não é legal, não, ele é ilegal. Porém, ainda existem milhares de crianças que não frequentam a escola. E essas crianças, elas são obrigadas a trabalhar em atividades que deveriam ser realizadas por adultos, olha só, para se sustentar ou ajudar o sustento da sua família. O trabalho infantil é diferente de ajudar em tarefas domésticas. Olha o que a prof vem falando desde a aula passada. O trabalho infantil é diferente de ajudar das tarefas domésticas. Por quê? Porque ele sempre atrapalha os estudos e atrapalha o desenvolvimento da criança. Tá bom? Então, olha lá. Com o objetivo de combater o trabalho infantil e proteger a infância das crianças brasileiras, foi criado um conjunto de leis, tá? Várias leis juntas, em 1990, alguns anos atrás, chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente, que leva o símbolo ECA, tá? Que leva as siglas ECA, ó. E de estatuto, C de criança e A de adolescente, tá? Então, segundo o ECA, tá? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil é permitido trabalhar a partir dos 14 anos como menor aprendiz. É isso aí. Aos 16 anos, algumas formas de trabalhos elas já são permitidas, desde que não prejudiquem a saúde, a segurança e a moral do adolescente. Então, pessoal, esse programa Jovem Aprendiz, que conta com regras específicas de condição para que a criança, o menor de idade, possa trabalhar, né? Além da educação regular, tá? E que a criança seja inserida numa instrução técnica, são permitidas também questões de fiscalização. Então, vem a fiscalização quando a criança começa a trabalhar pelo menor aprendiz, né? Então, ele consegue esse emprego como menor aprendiz, tem uma fiscalização lá para ver se ele também está estudando, porque o menor aprendiz ele precisa aprender uma função, né? Trabalhar ali naquela função e estudar, tá? Ele tem que conciliar essas duas ações. Se ele não estiver conciliando, vem uma fiscalização e pune, tá? Essas questões de irregularidade, tá bom? Essa questão do menor aprendiz só é permitido a partir dos 14 anos. Então, vocês podem observar lá na nossa biblioteca da escola. Tem uma mocinha lá que ajuda a irmã, né? Sempre a gente vê uma mocinha ajudando a irmã em alguns dias, né? Então, por exemplo, a irmã estipula lá que ela trabalhe segunda, quarta e sexta, por exemplo, meio período, tá bom, pessoal? Porque o outro meio período do dia, ela vai estudar. Então, por exemplo, se a irmã contratou ela para trabalhar de manhã, no período da manhã, segunda, quarta e sexta, por exemplo, no período da tarde, ela vai ir para a escola, sim. Então, ela tem que cumprir com a obrigação de estudar e daí ela vai trabalhar como menor aprendiz a partir dos 14 anos, tá bom? Ah, professora, mas eu assisto alguns filmes, algumas séries, né? Algumas novelas em que tem criança. A novela é de criança, o filme é de criança. Como que isso pode acontecer se a gente não pode trabalhar antes dos 16 anos, antes dos 14 anos como menor aprendiz? Vamos lá olhar na nossa perguntinha do dia? Olha lá. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Vocês conhecem essas 3 pessoas aqui? Pois é, eles participam de
uma série, né? Eles participam daquela série DPA, né? Que é o Detetives do Prédio Azul, não é verdade? E olha lá, vamos fazer uma leitura das nossas perguntas para a gente já ir respondendo? Você sabia que a presença de atores mirins em novelas, comerciais e filmes é uma forma de trabalho infantil? O que você pensa sobre isso? Como será a rotina de um ator mirim? Vamos lá conversar um pouquinho então sobre isso? Então, pessoal, de acordo com aquela Organização Internacional do Trabalho, as crianças e os adolescentes, eles podem realizar determinadas atividades, desde que essas tarefas sejam apropriadas para a idade de cada uma, tá? E também não pode apresentar risco a essa criança. Então, essas atividades, elas precisam ser supervisionadas por algum responsável, elas também não podem interferir no tempo da escola, no tempo do descanso, no tempo do lazer e da brincadeira dessa criança. Então, esses atores, tá? Com certeza, eles têm o tempo deles brincarem, eles têm o tempo de descansar, eles têm o tempo de ir para a escola, eles têm o tempo do lazer deles, tá? Então, é liberado para que eles façam esse trabalho, tá? É um trabalho infantil, sim, mas é liberado para que eles façam com todas essas regras que vêm aí após, tá? Eles precisam cumprir todas essas regras, tá? Então, olha só. Quando provavelmente eles vão fazer a gravação, eles têm um tempo de gravar, tá? Não pode ser um tempo muito grande, porque eles precisam também se dedicar à escola, né? Ao tempo livre deles também, tá bom? Na página 241, na atividade Mão na Massa, nós temos um texto e nós vamos fazer uma leitura a seguir, tá? O livro, olha só. Leia o texto a seguir do livro A Família de Marcelo, da autora Ruth Rocha. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro o café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Então, é um texto, uma história de Ruth Rocha, tá? E está no livrinho A Família de Marcelo, tá? A letra A fala o seguinte para nós. O trabalho que Marcelo realiza pode ser considerado um trabalho infantil? Por quê? E aí, o que vocês acham? É um trabalho infantil esse trabalho que o Marcelo realiza? Não, né? Não é um trabalho infantil. Olha aquela regra, aquela situação que a prof já contou para vocês, né? Não é um trabalho infantil. Por quê? Pois são atividades cotidianas do ambiente familiar, né? Então, ele está ajudando, né? Ele não está fazendo sozinho. Não é uma carga pesada para ele todos os dias, né? Então, olha lá. Pois são atividades cotidianas. Opa, tem um espaço aqui. Do ambiente familiar, tá? Ok? Certo? Então, vamos para a letra B. Você realiza alguma das atividades listadas por Marcelo na sua casa? É uma resposta pessoal e você vai colocar para mim aí o que você faz para ajudar a mamãe, para ajudar o papai dessas atividades do ambiente familiar de vocês, tá? Então, tenho certeza que todo mundo da minha sala ajuda, porque eu lembro no início do ano, quando a gente conversou lá, que todo mundo fazia sim alguma atividade em casa para ajudar a mamãe, que seja tirar o lixo, que seja arrumar
cama. E isso com certeza tá ajudando muito a mamãe de vocês, tá? Organizar a sala, guardar os próprios brinquedos, isso aí não é atividade de exploração infantil, não. De trabalho infantil, não. Isso aí é um auxílio, tá? Para manter o ambiente familiar organizado, tá bom? Muito bem, meus amores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões antigas, as novas e as extintas. O que são as extintas? As extintas são aquelas que sumiram com o tempo, tá? As profissões antigas são aquelas que nasceram lá antigamente, né? E até hoje sofreram, às vezes, algumas modificações, mas até hoje elas existem. As novas foram as que foram surgindo com o tempo. E as extintas a prof já falou. Então, vamos lá? Vimos que ao longo da história, as pessoas desenvolveram conhecimento, não é verdade? Então, com mais conhecimento que elas criaram, novas técnicas, novas ferramentas, né, novas formas de trabalhar surgiram, certo? E essas transformações influenciaram a sociedade e ajudaram a criar novas profissões. Mas há algumas profissões antigas que ainda são exercidas. Vamos relembrar algumas dessas profissões, pessoal? Vamos lá? Então, nós temos uma imagem aqui ao lado, né, de uma dona de casa cuidando do ambiente da casa e da rotina da casa. Muitas vezes elas limpam, cozinham e cuidam dos outros moradores, não é mesmo? Como assim cuidam? Elas mantêm a roupa dessas pessoas limpas, ela organiza o alimento, ela cozinha, né? No caso, ela deixa tudo organizadinho para que essas pessoas fiquem bem, certo? E essa é uma profissão antiga, tá bom? Então vamos lá no nosso textinho. Trabalho doméstico como profissão. Existem profissionais que trabalham limpando e cuidando de casa de outras pessoas. Essas pessoas, esses trabalhadores, eles são conhecidos como empregados domésticos. Hoje em dia, houve-se um emprego na fala do nome para que essas pessoas recebem um outro nome dependendo do lugar onde as pessoas moram. Por exemplo, são os empregados domésticos ou são os secretários do lar, tá? Também é a mesma coisa de empregado doméstico. Às vezes as pessoas falam, olha, a minha secretária lá na minha casa é a secretária do lar da pessoa, tá bom? Essa é uma profissão antiga, olha lá o que a prof acabou de falar. E ao longo da história, foi praticada principalmente por mulheres, tá? Geralmente são as mulheres que praticam essa profissão. Existem também pessoas que trabalham nas próprias casas, se dedicando exclusivamente ao trabalho doméstico. O que significa isso? Que ela só trabalha em casa, que essa pessoa, por exemplo, só trabalha na própria casa, tá? Sem o auxílio de uma outra pessoa para ajudar. No passado, esse trabalho foi desempenhado principalmente por mulheres, tá bom? Antigamente as pessoas pensavam que era a mulher que tinha que tomar conta da casa, né? O homem ia trabalhar, ele que trazia o sustento para dentro da casa e a mulher tinha que ficar ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. Hoje em dia que revolucionou um pouquinho mais, né? E as mulheres conseguem contratar outras pessoas para, né, fazer esse serviço para ela enquanto ela sai em busca de ajuda no auxílio, no caso remunerado da família, tá bom? Mais embaixo nós temos outra fotografia, olha essa outra foto. E é uma foto de uma empregada doméstica passando roupa no ano de 1908. Nossa, faz bastante tempo, né? Lá nos Estados Unidos, tá bom? Olha que legal essa imagem, né? E agora no nosso Aprender Brincando, ainda aqui na página 242, nós temos uma atividade bem legal. Você precisa ir lá no seu material de apoio,
tá? Na página 47, e você vai retirar essa folha, vai recortar as peças e vai montar um quebra-cabeça bem legal do quadro da empregada doméstica do ano de 1933, tá bom? É uma atividade bem legal que vocês têm aí para fazer. Olha só que bacana, tá? A atividade é o quebra-cabeça que vocês têm aí, olha só. Vocês vão recortar, vão destacar a folha, tá? Da página 47 do material de apoio. Vocês vão recortar aonde tem a linha, tá? Branca. E aí, vocês podem montar este quebra-cabeça no caderno de vocês, tá? No caderno de história de vocês, ok? Então, vamos lá. Para a atividade Mão na Massa, lá na página 243... a atividade número 1 vem falando assim: as palavras a seguir são funções importantes no trabalho doméstico. Você precisa escolher 3 delas e formar uma frase para cada uma. Então, você pode escolher lavar, arrumar, varrer, limpar, passar ou cozinhar. Aí você vai, por exemplo, a minha amiga lavou toda a louça do almoço. Ponto. Pronto, você já fez uma frase com a palavra lavar. Aí você pode escolher, você não quer arrumar, você vai escolher varrer. Eu varri toda a minha casa hoje de manhã, por exemplo, tá? E aí você vai escolher uma terceira frase, por exemplo, cozinhar. A minha mãe cozinhou bastante chuchu para o almoço. Pronto. Tá feita a frase de vocês. Aí a atividade de número 2 fala o seguinte: encontre aí no caça-palavras as tarefas domésticas necessárias para manter uma casa limpa e organizada, tá? Então, o que a gente precisa para manter uma casa limpa e organizada? Lavar, olha só, certo? Nós precisamos também, olha só, varrer. Muito bem. Nós precisamos também, pessoal, olha lá, arrumar, certo? Nós precisamos também limpar. E precisamos passar. Também precisamos cozinhar. Muito bem, pessoal. É isso aí. Então, de atividade da apostila, nós vamos ficando por aqui. Agora, nós vamos lá na ficha de atividades, ver o que vai ficar de atividade para vocês desenvolverem aí, tá? Sobre essas profissões. Vamos lá? Então, aqui na página 131... pede para você fazer o seguinte: você precisa circular aí com um lápis vermelho o que é exploração do trabalho da criança e com um lápis azul o que é auxílio da criança na organização doméstica, tá? Então, nós temos 4 imagens aí e você vai circular de vermelho o que é exploração e de azul o que é a ajuda da criança em casa, tá bom? Já na página 132, vocês têm a atividade de número 2, que ela fala o seguinte: você vai observar a imagem e depois vai responder as questões. Olha bem a imagem. Na letra A, o que está acontecendo na cena da imagem? Olha que a gente já conversou sobre isso. Na letra B, quais atividades as crianças estão realizando na imagem? Você vai dizer o que eles estão fazendo, tá? Na letra C, as atividades da imagem são recomendadas para crianças? Por quê? Aí você vai dizer se sim ou não e vai dizer por quê, tá? A número 3 fala para você assinalar os aspectos positivos de quando a família realiza as atividades domésticas juntas. O que tem de legal? O que leva para o lado bom quando a família realiza as atividades de casa juntos? Sobra mais tempo para diversão?
sobrecarrega apenas a mãe ou fortalece a união familiar? São 2 tópicos que vocês precisam anotar, que vocês precisam marcar um X aí, tá? Nessa atividade número 3. Eu vou ficando por aqui com essa nossa aula de história. Um beijo grande para todos e até a próxima.